Direito financeiro. O nome já parece complicado, né? Mas calma. No fundo, é só o manual de regras do dinheiro público. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como o governo lida com a grana que, no final das contas, é de todo mundo. Beleza, então. A pergunta que fica é: de onde é que saem essas regras todas? Quem é que bate o martelo sobre como o dinheiro público entra, é administrado e, claro, é gasto? É exatamente esse o caminho que a gente vai percorrer agora. E olha, para ninguém se perder, a gente tem um roteiro bem claro, tá? Primeiro, vamos ver o porquê de tudo isso, o tal do bem comum. Depois, a gente mergulha na máquina financeira do Estado. Em seguida, vamos dar uma olhada nas leis que regem o jogo e, para fechar, os 5 princípios que são tipo a bússola de todo esse sistema. Então vamos lá, começando pelo começo. Parte 1, o bem comum. Porque, antes de a gente falar das regras, é preciso entender a missão principal do Estado. Afinal, para que serve tudo isso? Pois é, a resposta está toda nesse conceito aí, o bem comum. E olha, não é só uma ideia bonita não, é sobre criar condições reais de bem-estar. Uma sociedade onde todo mundo possa se desenvolver. A grande função do Estado é justamente essa, cuidar dessas necessidades que são de todos. E para deixar isso mais pé no chão, o Estado separa as coisas em 2 caixinhas. De um lado tem o que a gente chama de interesses primários. Pensa assim, são as tarefas essenciais, que só o Estado pode fazer mesmo, tipo segurança pública, justiça, coisas indelegáveis. Do outro lado, ficam os interesses secundários. São atividades complementares que até podem ser passadas para iniciativa privada, como a concessão de uma estrada ou da rede elétrica, por exemplo. Tudo bem, vamos para a segunda parte então. A máquina financeira do Estado. A gente já entendeu o porquê de tudo. Agora, a gente precisa ver o como. Como é que o Estado consegue dinheiro para cumprir a missão dele? Bora conhecer o motor que faz essa engrenagem toda girar. O pulo do gato está bem aqui, olha só. A tal da atividade financeira do Estado nada mais é do que o jeito que ele consegue, administra e usa o dinheiro. É obter, gerenciar e aplicar. E é exatamente aí que o direito financeiro entra em campo, para colocar regra nesse jogo todo, para organizar o processo. O primeiro pilar dessa máquina são as receitas públicas. É por onde o dinheiro entra, sabe? A maior fatia vem, claro, dos tributos que a gente paga. Imposto, taxa, contribuição, mas não é só isso. Também entra dinheiro de aluguel de imóveis do governo e outras fontes. Depois vem o segundo pilar, as despesas públicas. Bem simples, se a receita é a entrada, a despesa é a saída do dinheiro. É aqui que a mágica acontece, ou pelo menos deveria acontecer. O dinheiro é gasto para buscar aquele bem comum que a gente falou, sabe? Financiando saúde, educação, segurança, enfim, tudo. Agora, o terceiro pilar, o crédito público. O que é isso? Resumindo, é o mecanismo de endividamento do Estado. Às vezes, o que entra de receita não dá conta de pagar tudo que foi planejado, né? Aí o governo precisa pegar dinheiro emprestado. É assim que nasce a famosa dívida pública. E para fechar os pilares, temos o quarto, o orçamento público. Pensa nele como o cérebro de toda operação. É o grande plano de voo, a lei que diz quanto se espera arrecadar e onde se pode gastar. Tudo isso para garantir que a casa esteja em ordem. Muito bem, chegamos na nossa terceira etapa, as leis que regem tudo. A gente já viu como um motor financeiro funciona, certo? Agora, vamos abrir o manual de instruções para ver o que garante que ele não saia dos trilhos. A estrutura das leis é tipo uma pirâmide, bem hierárquica. Lá no topo, mandando em tudo, está a Constituição Federal, com as regras do jogo gerais. Logo abaixo, a gente tem 2 leis que são a espinha dorsal de tudo. Primeiro, a Lei 4.320, que é a base para organizar as contas públicas. E segundo, a super famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que bota freio nos gastos, impõe limites e disciplina para os governantes. Essa lei, aliás, está sempre no centro das discussões sobre dívida pública. E aqui tem uma curiosidade bem legal sobre a Lei 4.320. Olha que história interessante. Ela foi criada lá em 1964 como uma lei comum, uma lei ordinária. Só que aí vieram as constituições de 67 e, depois, a nossa de 88, e elas passaram a exigir uma lei mais parruda, uma lei complementar, para cuidar das finanças. Mas em vez de fazerem uma lei nova do zero, o que aconteceu? O sistema jurídico foi lá e recepcionou a lei antiga, a 4.320, e promoveu ela, digamos assim, ao status de lei complementar. Uma solução genial e bem prática, né? E com isso a gente chega na nossa última parada, os 5 princípios essenciais. Pensa assim, se as leis são um corpo, as regras do jogo, os princípios são a alma do sistema. É a consciência que garante que tudo vai rodar do jeito certo de forma ética.
O primeiro, e talvez o mais básico de todos, é o princípio da legalidade. Para quem trabalha no governo, a lógica é invertida. A regra é, só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Ponto. Não existe, eu acho que posso. Se não está na lei, não pode. Nenhum real pode ser gasto sem autorização legal prévia. Simples e direto. O segundo é o da economicidade, uma palavra que a gente pode traduzir hoje como eficiência. É a obrigação de conseguir o melhor resultado possível gastando o mínimo de dinheiro público. Basicamente, a famosa regra do fazer mais com menos. O objetivo aqui é evitar desperdício de qualquer jeito. Depois temos o princípio da transparência, que é fundamental para a democracia. Ele dá poder para todo mundo. É o que garante que qualquer cidadão, qualquer partido, qualquer associação possa fuçar nas contas públicas, fiscalizar e, se achar algo errado, denunciar. A lógica é simples. O dinheiro é público, então as contas também têm que ser. E coladinho da transparência vem o princípio da publicidade. Eles são quase irmãos. A publicidade é o que faz a transparência acontecer de verdade. Ela obriga que os atos do governo, especialmente os que envolvem dinheiro, sejam publicados em diário oficial, em portais, enfim, que venham a público. É assim que todo mundo fica sabendo o que está rolando. E para fechar com chave de ouro, o quinto princípio, responsabilidade fiscal. Esse aqui é o que dá mordida em todo o sistema. É ele que, através daquela lei de responsabilidade fiscal que a gente já falou, coloca limites claros, metas e, o mais importante, punições para quem não andar na linha. A ideia é forçar um gasto público com juízo, com planejamento. Então, recapitulando, a gente passou pelo objetivo, que é o bem comum, pela máquina financeira, pelas leis que são o manual, e pelos princípios, que são a alma do negócio. Agora que a gente conhece as regras do jogo, a grande questão que fica no ar é como a gente garante que esse jogo seja de fato justo para todo mundo. É com essa reflexão que a gente encerra essa nossa análise.